Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Querido Papai do Céu, o Senhor me ama muito. O Senhor enviou o seu próprio Filho para eu poder chamar o Senhor de papai também. Muito obrigada. O Senhor deu sua oferta por mim, que é Jesus, meu Salvador. Aceite as nossas ofertas e os nossos dízimos que estamos lhe oferecendo. Ah, Senhor, aceite também a minha maior oferta, que é o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu pertenço a ti. Em tuas mãos entrego
Cristo, eu acredito em ti. Cristo, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar. Cristo, eu acredito. Em ti, Cristo, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar, de tudo que sou. nosso querido, santo e eterno Deus. O Senhor está aí no seu trono, no centro do universo, e nós estamos aqui no planeta Terra, no hemisfério sul, aqui no Brasil, no Amazonas, aqui em Manaus, na Ponta Negra. O Senhor conhece a cada um de nós. Querido Deus, olha para dentro do nosso coração nessa manhã. Há pessoas que chegaram aqui nessa manhã para te adorar, estão felizes, alegres. Outras estão aflitas, estão preocupadas, estão tristes, estão esperando uma intervenção da sua mão, da sua poderosa mão. Ó Deus, todos nós viemos aqui para te buscar. E eu te agradeço, porque os seus anjos estão aqui. E o seu Santo Espírito, Ele nos toca nessa manhã. Ó Deus, fale com a gente por meio da sua palavra, mais uma vez. Nos dando confiança no Senhor. Nos dando a confiança de que o Senhor está dirigindo a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Como é gostoso nós louvarmos, estarmos juntos. Você que nos assiste de algum lugar, seja bem-vindo também a essa experiência com Deus. Não simplesmente assista, mas participe. Como vocês têm percebido nas últimas semanas, nós estamos no meio de uma série, O Último Império. Uma série que foi preparada com muito carinho, a partir de mensagens bíblicas para nos assegurar quem é que está no controle da história do universo, quem é que está no controle da história da humanidade, quem é que está no controle da história da nossa vida. Bem, você sabe que Deus te dá o livre arbítrio. Você pode decidir, e você pode decidir o seu destino. Agora, há algumas pessoas que decidiram entregar a vida a Deus. E a partir de então, o destino final está nas mãos dele. Uma dessas pessoas que viveu no passado e tomou essa decisão, apesar de qualquer coisa, foi Daniel. E durante essa série nós temos estudado várias passagens do livro de Daniel e passagens também do livro de Apocalipse. São os dois principais livros de profecias da Bíblia. E também em Mateus, capítulo 24, nós temos ali profecias que o próprio Cristo trouxe para nós. Mateus 24 foi apresentado pelo pastor Bruno na primeira mensagem dessa série, e nós temos
apresentado então algumas das principais profecias bíblicas que apontam para o tempo do fim. Eu quero convidar você para nós abrirmos nossa Bíblia em Daniel capítulo 8. Por favor, acompanhem comigo. Você que já conhece um pouco a Bíblia, já leu algumas passagens interessantes, outras difíceis e algumas muito simbólicas, né? Daniel, capítulo 8, é mais uma passagem profética cheia de símbolos interessantes. E eu sei que as crianças gostam de animais, né? Daniel, ele apresenta aqui vários animais. No sábado passado nós vimos alguns animais no capítulo 7 e hoje nós temos mais 2 animais aqui no capítulo 8. E Daniel, ele estava tranquilo em um dia normal e de repente ele tem uma visão. Um sonho o profeta tinha tem quando está dormindo. Uma visão quando ele está acordado. Então imagina só. Se você tivesse uma visão, você pode estar em pé, pode estar conversando com as pessoas, e de repente, é como se você perdesse os seus 5 sentidos, e você é como que se entrasse numa outra dimensão. Você não enxerga mais aquilo que está ao seu redor, você passa a ver outra coisa, você passa a ver aquilo que Deus está mostrando para você. Você passa a ouvir aquilo que está naquela cena, e você inclusive pode ficar sem respirar durante esse período. É um fenômeno sobrenatural, totalmente sobrenatural. E naquele dia, Daniel, ele viu um carneiro com 2 chifres, que estava ali no rio, e de repente ele olha para o lado, ele ouve algum som, e ele vê um bode. E esse bode veio voando, olha que interessante, o bode veio voando assim por cima do rio. Imagina aqui o Rio Negro, o rio Amazonas, e você olha assim alguma coisa estranha por cima da água, e você pensa, será que é um avião anfíbio? Eu fico pensando, Daniel ele deve ter pensado, deve ser um pássaro, né? De longe um pássaro, mas foi se aproximando, ele viu que era muito grande, será que é uma águia, um falcão? E foi se aproximando mais e ele viu que não era um pássaro, era algo maior, era algo diferente, não tinha asas. E quando ele entende o que é, ele vê que é um bode. Um bode que tem um chifre. E esse bode, ele se aproxima com toda a força e ele dá uma chifrada no carneiro. E ele derruba o carneiro, ele mata o carneiro. E Daniel, ele continua essa visão do carneiro e do bode. Vejam, acompanhem comigo Daniel, no capítulo 8. Vejam aqui, verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte. Para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois, houve um santo que falava, e disse, outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vejam o verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava o anjo Gabriel. Você vê isso no verso 16, o anjo Gabriel. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, ou profeticamente falando, 2.300 anos, chegando ao tempo, ou chegando no tempo do fim. O livro de Daniel, por muito tempo, ele foi fechado, por assim dizer. E pessoas não poderiam compreendê-lo. Houve um tempo que os judeus, eles amaldiçoavam aqueles que tentavam decifrar os símbolos de Daniel. Porque eles diziam, é impossível, não se pode fazer isso. Se alguém fizer isso, vai trazer uma confusão para o povo. Mas o fato é que no tempo do fim, o livro de Daniel seria aberto e entendido. Bem, você conhece o texto, você que já estudou essa profecia, e aqueles que ainda não estudaram, eu quero incentivá-lo a estudar. Só algumas pinceladas. Veja o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel capítulo 2, a visão da estátua. Nós já vimos aqui Daniel capítulo 7, os 4 animais. E agora Daniel capítulo 8, os 2 animais. Todos esses 3 capítulos de Daniel, eles se correspondem. Mas existem detalhes diferentes que elucidam mais a história e o futuro na perspectiva de Daniel. Cada um desses capítulos. E quando nós lemos cada detalhe, nós vemos o seu cumprimento, sem dúvida, na história. Esse mesmo chifre pequeno que surge na cabeça do bode, é o mesmo chifre pequeno que estava na cabeça do 4º animal de Daniel, capítulo 7. Ora, do que você está falando? Eu estou falando da profecia bíblica, livro de Daniel. Jesus, ele nos convida a estudarmos o livro de Daniel. Jesus, ele mostra que estudar o livro de Daniel é algo muito importante, algo especial. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. O chifre pequeno é o mesmo. Como nós vimos no sábado passado, o chifre pequeno, ele mudou a lei de Deus. Ele deitou a verdade por terra e agora ele
por assim dizer, ele tira o sacrifício de Jesus Cristo, ou ele evita que Jesus Cristo possa exercer o seu ministério de intercessão. Algo muito interessante, sem dúvida. Você viu no sábado passado os 4 animais: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Daniel não consegue achar nenhum animal aqui na terra que seja correspondente a esse, ele é simplesmente muito estranho. E cada um desses animais representa um reino, um poder. Nós já vimos isso. O primeiro deles, o leão, representa o primeiro império desde a época de Daniel, ou seja, o império da Babilônia, de 605 a 539. Depois, o urso representava o império medo-persa, que agora aqui em Daniel capítulo 8 é representado pelo carneiro. Depois, o leopardo, que representa a Grécia, aqui no capítulo 8 representado pelo bode. E por fim, então, esse animal terrível e espantoso, o 4º animal, de dentes de ferro, do ano 168 a.C. ao ano 476. O império que vem depois dos gregos é o Império Romano, o mais longo de todos esses impérios. Mas surgiria um chifre pequeno. Dos poderes que existiriam a partir da Grécia, surgiria um outro poder. Está aí o Império Romano. Mas no capítulo 7, o próprio animal já é o Império Romano. E surge ainda um chifre pequeno, como que um novo poder, existe alguma coisa diferente nele. Ele ameaça o príncipe dos príncipes. Ele atinge o príncipe dos príncipes, de acordo com Daniel, capítulo 8. Quem mais poderia ser esse reino, senão o Império Romano e a sua continuidade? Nós já vimos vários detalhes que comprovam isso. Estamos fazendo uma revisão até aqui. Mas veja só esse texto, escrito por um professor de história da Universidade de Roma. Para a sucessão dos Césares veio a sucessão dos pontífices em Roma. Quando Constantino deixou Roma, ele deu o seu lugar ao pontífice. Constantino, ele deixa Roma para fundar outra capital para o Império Romano. Ele funda Constantinopla. Ali em Roma fica o bispo de Roma como o principal líder. E a própria história, nas mãos dos próprios professores de história de Roma, afirmam que conforme Roma foi decaindo, conforme o imperador romano perdia forças, outro pontífice, outro que seria a ponte entre a humanidade e a divindade, tomaria o seu lugar. Aliás, o imperador romano sempre era visto como uma divindade. Ave César, uma divindade. E ele era chamado de pontífice, a ligação entre a humanidade e os deuses, isso no paganismo. E aí quando o Império Romano ele se torna cristão e institucionaliza o cristianismo na instituição que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição de Roma, então o seu líder passa a ocupar aquele lugar que antes era do imperador. Algo sem dúvida muito interessante. E aí, como nós vimos no sábado passado também, ele
mudou algumas coisas, como por exemplo, a própria lei divina. Os 10 mandamentos foram mudados. O segundo mandamento foi subtraído. O quarto mandamento foi mudado. O 10º mandamento se tornou em 2. E é assim que a catequese católica ensina até os nossos dias. E não somente isso, mas outras prevaricações, outras coisas foram feitas contra a verdade bíblica. Como, por exemplo, a prática das indulgências. Vender a salvação das pessoas. E exatamente, vender a salvação para as pessoas, né? E exatamente contra isso que a Reforma Protestante se levantou. E eu quero lembrar mais uma vez que agora no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completará 500 anos desde que Martinho Lutero cravou as 95 teses da justificação pela fé nas portas, lá do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Aquele foi um momento marcante para a história de todo o Ocidente, especialmente. E o fato é que durante 1260 anos houve um poder opressor que praticava as indulgências e a chamada Santa Inquisição contra todos aqueles que se posicionassem contra os ditames da igreja. Já disse que isso foi reconhecido. E o próprio Papa pediu perdão pela igreja ter causado isso em todo o mundo. Milhares de pessoas morreram. Era proibido você ter uma Bíblia, você podia ser queimado com a sua Bíblia em uma praça pública. Mas mais do que isso, o trabalho de intercessão de Cristo no santuário celestial, por assim dizer, foi tirado. Porque foi apregoado ao povo que as pessoas poderiam buscar outros intercessores. E muitos dos discípulos de Cristo, muitas pessoas maravilhosas da Bíblia, então começaram a ser tratados como semideuses. E as pessoas começaram a orar aos santos, pedindo que estas pessoas queridas do passado intercedessem por elas. Ora, queridos irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, somente Jesus Cristo é o nosso intercessor. Só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode interceder por nós diante do Pai. E ao passo que pessoas buscam outros nomes para interceder por eles, elas perdem a oportunidade de clamar o perdão em nome do único Cordeiro que tira o pecado do mundo. Elas deixam de pedir a intercessão de Jesus Cristo. E aí vem uma grande pergunta no verso 13, e até quando, do capítulo 8, até quando vai durar esta visão? Até quando vai durar isso? Até quando o sacrifício vai ser tirado? Até quando? E aí vem a resposta, e até 2300 tardes e manhãs. No tempo do fim, no tempo do fim, no tempo do fim, a intercessão, ou a mensagem, ela seria então completamente entendida e pregada por todo mundo. Jesus é o único intercessor. E Daniel, ele não conseguiu fazer as contas. O anjo deu dicas para ele, mas não era para ele entender completamente, por isso ele fica doente. No capítulo 9, ele abre o seu coração e ele faz uma oração desesperada, Daniel. Porque os 70 anos do cativeiro estavam acabando, e ele simplesmente pensa, o santuário só vai ser reconstruído no tempo do fim, vamos ficar mais quanto tempo no cativeiro? E ele que estava lá em Babilônia. E aí ele fica desesperado, ele clama a Deus, e Deus dá uma resposta para ele.
E isso é algo extraordinário. Deus envia o anjo Gabriel para falar mais uma vez com Daniel. Acompanhe comigo, por favor, Daniel, no capítulo 9. Veja, você tem na primeira parte do capítulo toda a oração de Daniel. E depois, a partir do verso 20, a resposta. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, e entende esta visão. E aí Gabriel apresenta para Daniel a profecia das 70 semanas. Veja, isso não é algo lindo? Se não é linda essa experiência que Daniel tem aqui. Ele está angustiado e ele clama a Deus. Agora, porque ele é muito amado, Deus o responde rapidamente. De acordo com os físicos, a nossa contagem mais rápida de velocidade aqui na Terra é a velocidade da luz. Velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Com essa velocidade, em 1 segundo, nós podemos dar 7 voltas ao redor da Terra. Em 1 segundo, 7 voltas. Se nós pudéssemos voar à velocidade da luz. 7 voltas. Com a velocidade da luz, se nós saíssemos da constelação de Órion em direção à Terra, nós levaríamos 27 anos para chegar. Com certeza, Gabriel, ele estava no céu. E Gabriel estava mais distante do que a constelação de Órion. E ele diz assim, Daniel, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu fui enviado e eu vim até aqui. Não sabemos quanto tempo Daniel passou orando ali. Talvez alguns minutos, se o que ele orou foi simplesmente o que está relatado aqui nesse capítulo. Ou talvez algumas horas, em angústia. Quando ele começou a orar, saiu a ordem e Gabriel saiu do céu e ele veio voando mais rápido do que a velocidade da luz. Muito mais rápido. Em poucos minutos, ele atravessou o universo, desde o céu até a terra. Deus, ele pode todas as coisas. Os seus anjos podem voar muito mais rápidos do que a velocidade da luz. Qualquer anjo do céu pode voar mais rápido do que a velocidade da luz para ir até um dos filhos de Deus, para o assistir, para o ajudar. E aí Deus lembra a você nessa manhã, como Ele lembrou a Daniel. Filha, filho, lembre-se de uma coisa, você é muito amado, você é muito amada. Então, quando você estiver orando em angústia, no começo da sua oração, Deus ele já pode dar uma ordem a um anjo, Ele já pode dar uma ordem em todo o universo criado e alguma coisa vai acontecer. Se Deus quiser, alguma coisa vai acontecer. É lógico que Deus ele responde às nossas orações de 3 formas. Não, espere e sim. Quando Ele diz sim, Ele já responde na hora. Quando Ele diz espere, então não vai ser naquele momento. Mas depois de um tempo, Deus vai responder. Eu falo para alguém aqui nessa manhã que está esperando por alguma coisa. Eu falo para alguém aqui nessa manhã que está angustiado no seu tempo de espera. Como Daniel, esperando ali em lágrimas enquanto ele orava.
Querido amigo, querida amiga, é possível que Deus já tenha dado a ordem e as coisas já estejam acontecendo e talvez você ainda não tenha percebido. Mas se não for esse o caso, se Deus não tiver dito sim, então espere. E confie nele, porque Ele é o Senhor da história. No verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você vê uma correlação direta entre as 70 semanas, como nós temos aqui, e os 2.300 anos. 70 semanas vezes 7 dias, são 490 dias, que em profecia nós transformamos para anos. Então, 490 anos. Temos duas profecias aqui. Uma de 490 anos e outra de 2.300 anos. Não sou eu que inventei essa conta e realizei essa conta para alcançarmos esse resultado. Muitos antes de mim já fizeram isso. Inclusive o grande matemático Isaac Newton escreveu mais de profecias do que sobre ciência, propriamente dito. Existe uma correlação exata entre a profecia dos 2.300 anos e a profecia das 70 semanas ou dos 490 anos. Desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém, ano 457 antes de Cristo, é o ponto de partida. 70 semanas estão determinadas, ou na palavra original, estão separadas ou cortadas. 70 semanas estão cortadas. Estão cortadas do quê? Estão cortadas, 490 anos estão cortados da profecia maior, que é de 2.300 anos. Então, a data do início das duas é a mesma, 457 a.C. Então, quando nós somamos 457 mais 490 anos, nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo. E a profecia bíblica afirma que no meio da última semana, o sacrifício seria cessado. E o que acontece no meio da última semana? Uma semana tem 7 anos. Nesses últimos 7 anos, veja, terminou no ano 34. Então, meia semana, 3 anos e meio. Quando eu pego 34 menos 3 anos e meio, ano 30 e meio, mais ou menos. Entre o ano 30 e o ano 31. O que acontece? O Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo em forma corpórea, como uma pomba. Então veio dos céus uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O batismo de Jesus Cristo acontece exatamente na metade da última semana. Jesus, chamado o Cristo. Cristo é uma transliteração para o português da palavra grega Christos, que tem o seu correspondente hebraico Meshia, ou Messias, que significa o ungido. Cristo significa o ungido. Jesus significa o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador ungido. Sim, ele foi ungido na metade da última semana profética das 70 semanas, preditas mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Veja se não é algo extraordinário, algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Aliás, Jesus é batizado no início da última semana. Ele é morto na metade da última semana. Ano 27 começa a última semana. E no meio da última semana, o sacrifício é cessado, lógico, com a morte de Jesus Cristo, o véu do santuário se rasga. Ninguém precisa mais oferecer cordeiros, nem bodes,
porque Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, derramou o seu sangue. 457 a.C. é o ponto de partida para os 490 anos e para os 2.300 anos. Interessante que o sacrifício seria cessado, a Bíblia diz. Aquelas pessoas que entenderam já pararam de oferecer sacrifícios, mas os judeus que não aceitaram Cristo como Messias continuaram oferecendo sacrifícios no templo até que o templo foi destruído. E alguém poderia perguntar, mas para os judeus o Messias ainda não chegou até agora, eles deviam continuar oferecendo sacrifícios? Sim. E eles ofereceriam se eles tivessem templo. Mas o templo foi destruído e no lugar do templo hoje existe uma mesquita. O Muro das Lamentações, ele está bem em cima do antigo muro do Templo de Jerusalém. Os judeus chegam até o Muro das Lamentações, que é o lugar mais perto do antigo templo, para lamentar, para orar. Porque eles não podem pisar no lugar onde era o antigo templo, onde foi separado por Deus para ser o templo, porque ali hoje é uma terra muçulmana, ali existe uma mesquita. E se eles fizerem alguma coisa para tomar esse lugar, com certeza a Terceira Guerra Mundial começaria. Os judeus esperam o tempo em que o templo será restaurado nesse mesmo lugar. Eles esperam que o Messias chegue ainda. Porém, de acordo com a profecia de Daniel, o Messias já veio. O Messias já chegou porque esse tempo já passou. Esse tempo já aconteceu, Jesus Cristo já veio, Ele é o nosso Cordeiro. E de acordo com o livro de Hebreus, ali o seu escritor, provavelmente Paulo, ele afirma que Jesus Cristo, Ele serve nos céus, no santuário celestial. Erigido por Deus, não por mãos humanas. Portanto, visto que nós temos esse nosso grande sumo sacerdote, que entrou nos céus, Jesus Cristo, assim, Paulo nos convida, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Em Israel existia o sacrifício diário e existia o sacrifício anual chamado Yom Kippur, o dia Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do julgamento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo para fazer expiação de pecados. E aqui, nessa profecia, apresentada no capítulo 8, você tem uma espécie de depravação do santuário de Deus, doutrinariamente, teologicamente. E aí a pergunta é: até quando vai durar isso? Até quando Deus vai permitir isso? Ou quando Deus vai agir para purificar? Purificar não só a teologia, mas purificar de fato o santuário celestial. Até 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 dias ou até 2.300 anos. E aí quando você faz a conta, tirando os 490 anos dos 2.300, vai sobrar 1.810. E aí quando você soma 34, final dos 490, mais 1.810, você chega a 1.844. Olhe para trás e veja o que tem acontecido com o nosso mundo nos últimos 2 séculos. Olhe para trás e veja o que tem acontecido com o nosso mundo nos últimos 2 séculos. Como a ciência se multiplicou. Como nós estamos atravessando, parece que
eras da humanidade em poucos anos. O mundo tem se transformado e Jesus disse, assim como eram os dias dos antediluvianos, assim será os dias do tempo do fim. As pessoas não estarão se importando com muita coisa. O mundo entrará numa crise moral como nunca viu antes. Eu pergunto o que nós temos visto nos noticiários. Que, aliás, nem vale muito a pena, né? Mas você gasta ali uns 5, 10 minutos se atualizando daquilo que está acontecendo no nosso mundo. E eu me pergunto, em que mundo nós estamos vivendo? Se não é esse mundo do tempo do fim. Ora, você viu durante essa série aqui várias profecias que Jesus apresentou. Como os terremotos aconteceriam em maior quantidade, maior frequência e intensidade. Guerras, fome, moralidade em decadência. Você olha para trás e você vê os filósofos do século XIX, do século XX, como têm atacado aquilo que a humanidade tinha de mais precioso. Aquilo que a sociedade tinha de mais preciosa, a família. Eu pergunto para você, como está a sua família? Como estão os seus filhos, as suas crianças? Qual será o futuro deles? Qual será o mundo em que eles viverão? Olhe para Daniel. Daniel estava na Babilônia. Daniel decidiu no seu coração ser fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu não se contaminar com a sua época, com as coisas da sociedade, do mundo dele. Eu sei que como pais nós nos preocupamos. Eu preciso dar o melhor para o meu filho. Cuidado. Cuidado. Daniel, ele foi para a Babilônia já jovem. Já tinha o seu caráter formado. Cuidado. Cuidado com o envolvimento com Babilônia. Cuidemos com as nossas crianças. Porque se Daniel tivesse ido para a Babilônia ainda criança, com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, com 10 anos de idade, ele não seria o Daniel que ele foi. O caráter dele já estava formado. Cuidemos. Cuidemos com o mundo ao nosso redor. As filosofias estão por toda parte. Haja vista, os meios de comunicação chegam a nós não precisamos ir à Babilônia, estamos no meio dela. Mas o que pudermos fazer. Eu decidi com Ana Carolina, minha querida esposa, quando éramos noivos, não vamos ter televisão em casa. Decidimos isso, vamos completar 12 anos agora de casados e, pela graça de Deus, não tem feito falta para nós. Temos buscado preservar nossa família. Você deve ter visto. Você lê alguma coisa de informação, pelo menos, e você deve ter visto. O que foi veiculado no programa do Fantástico, domingo passado, à noite, não é? O que está passando aí na televisão, dia após dia. Como é que você pode proteger melhor seus filhos? Que lugares seus filhos frequentam? Que lugares a sua família frequenta? Daniel decidiu não se contaminar com a Babilônia. Amigos, nos 2 próximos sábados, nós vamos direto para as profecias de Apocalipse, vamos ver as bestas de Apocalipse e vamos ver nesse contexto a importância de Babilônia no tempo do fim, o que ela significa. E eu me pergunto, será que não temos nos sujado
com Babilônia, com as coisas de Babilônia. Eu queria convidar minha esposa aqui e os meus filhos para a oração final dessa manhã. E eu gostaria de fazer um apelo para você, juntamente com a sua família. Tivemos nessa semana aí o Dia das Crianças, um dia para os pais se dedicarem mais aos seus filhos, né, que são crianças. Mas a contrafação, até no dia, a contrafação de Babilônia acontece dia após dia em tudo ao nosso redor. O que podemos fazer para proteger a nossa família? Irmãos queridos, eu quero orar nesse momento pela sua família, pelo seu casamento, pela união da sua família. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que no tempo do fim, o amor de quase todos esfriaria. O amor de quase todos esfriaria. E se não forem os fiéis de Deus no tempo do fim, se não forem as famílias de Deus no tempo do fim, o que será da igreja? O Senhor Deus precisa de você nesse tempo para iluminar a terra com o seu compromisso com Ele, com o compromisso da sua família com Ele, custe o que custar. Pense em Daniel. E Daniel não tinha família. Ele não teve família. Então, se você é solteiro, olhe para Daniel. Posso orar por você? Posso orar por você? Essa é a sua decisão. Se comprometer com Deus completamente e proteger sua família o máximo possível das influências de Babilônia para ser uma luz no nosso planeta. Vamos orar juntos. Pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos, abrace a sua família nesse momento. Vamos orar. Nosso querido Deus Todo-Poderoso, ao lermos as suas sagradas escrituras, nós vemos o poder do mal agindo contra o povo de Deus em toda a história. Mas nós vemos também a mão de Deus protegendo e livrando o seu povo no momento certo. As profecias se cumprem perfeitamente. E ali, na metade da última semana dos 490 anos proféticos, Jesus Cristo abriu os braços na cruz e Ele morreu por nós. Senhor Deus, é por causa de Jesus Cristo que eu estou aqui com a minha família. Mais uma vez, eu me comprometo com o Senhor de fazermos o possível para nós protegermos a nossa família das influências corruptoras desse mundo, das influências depravadas da nossa sociedade de hoje. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a cada família que nessa manhã, mais uma vez, faz esse compromisso contigo, ó Deus bendito. Nós sabemos que nós já estamos no tempo do fim, porque os 2.300 anos já se completaram. Jesus Cristo já começou o trabalho de purificação do santuário celestial. E nós vivemos um tempo especial da história. Um tempo de julgamento. E nós somos o povo de Deus aqui na terra. Então, ó Deus bendito, abençoe cada família da nossa comunidade, cada família que está aqui nessa manhã. Cada família que nos assiste e que toma essa decisão. Nós oramos confiando que o Senhor já tem nos dado essas bênçãos. E mais uma vez, derramará graça sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Nós teremos agora o nosso momento de discipulado em pequenos grupos.